Cruzeiro avançou para comprar o Barreal. Que história é essa? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também aqui nesse vídeo sobre o Michael e essa proposta que o Cruzeiro poderia apresentar. Porém, a pedida dele muito alta desanimou o Cruzeiro. Que história é essa de que poderia ser mais do que 2,5 milhões de reais por mês? Vou trazer aqui mais detalhes. E o Emmanuel Martinez, que podemos colocar assim como o Douglas Costa, o Dudu, o Emmanuel Martinez, é um reforço que, se você olhar daqui a um tempo, pode ser que você pense, pô, ainda bem que não veio pro Cruzeiro. E eu vou mostrar aqui os motivos para vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui a esse objetivo de 44 mil inscritos. Falta um pouco menos de 230 inscritos no canal. Se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve, que com certeza nos ajuda bastante, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre o Barreal. Já trouxe várias matérias para vocês sobre esse interesse do Cruzeiro, né, em contratar o atacante, dessa vez em definitivo, né, até porque já tem esse valor fixado, que eu vi um pessoal falando que é 20 milhões de reais, mas a questão é que está em dólar, tá? Então é 4 milhões de dólares. E aí, como deu uma aumentada no dólar, acaba que ficaria um pouquinho mais caro, tá? Se colocar aqui então basicamente 4 milhões, né, daria ali um pouco mais de 22 milhões e 800 mil reais. Nada que vai mudar muito, nada que vai mudar o preço do dólar, ainda mais para o Pedro Lourenço. E eu acho que poderia sim ser uma ótima opção para o Cruzeiro no restante dessa temporada. Eu já comprar ele logo, né? De preferência agora em junho, julho. Já faria uma grande. Julho, agosto, né? Já faria uma enorme diferença. Até porque o Cruzeiro já tem conversado nesse sentido. Nem só pelo gol contra o Botafogo, nem pelo Corinthians, mas pelas boas atuações, né? Acho que o Barreal, até o número de gols dele não condiz com o que ele vem jogando. 2 gols e 3 assistências. Vale lembrar que esses gols que ele participou, nenhum foi na Sul-Americana, nem no Campeonato Mineiro, foram apenas no Brasileirão, né? Então, o que realmente importa, 2 gols e 3 assistências. Vale lembrar que no ano passado, pelo Cincinnati, ele já vinha de uma boa fase, né? Ele jogava mais pelo lado esquerdo também, até vou mostrar aqui para vocês. Ele jogava como se fosse, vamos colocar o Cruzeiro com uma linha de 3 e o Marlon jogando aberto pelo lado esquerdo, como se fosse isso. Nossa, acabei precisando do mesmo site, peraí. Barreal, vamos colocar aqui no SofaScore. E pelo Cruzeiro, hoje em dia, ele tem jogado muito mais por dentro. Foi uma variação interessante que o Seabra fez, ó, tá aqui, ó. Joga muito pelo lado esquerdo, obviamente, que é a dele, vem desde trás para receber, e aí tem esse movimento mais pro meio. Se você for ver aqui o mapa da MLS, por exemplo, ó, no ano passado, dá pra ver que ele caiu muito mais pelo lado esquerdo, né? Deixa eu ver aqui, ó, seria a MLS mesmo, que é 2023, muito mais pelo lado esquerdo. Então, essa funcionalidade que ele tem feito no Campeonato Brasileiro e com o Seabra, tenho gostado demais. 14 partidas, 8 delas como titular, mais precisamente nos últimos 6 jogos, né, que ele começou a aumentar essa sua frequência jogando como titular, e eu acho que se ele continuar com esse mesmo desempenho, cara, vixe, o Cruzeiro vai pagar até baixo, né, pelo que foi pelo jogador. Pelo que eu saiba, não teve nenhuma compensação financeira para ter esse empréstimo. Por exemplo, o Vidalba, que eu já trouxe aqui no canal, o Cruzeiro teve que pagar 1 milhão de reais, né, para contar com o empréstimo, e tem a opção de pagar mais 3 milhões, algo próximo disso. Só que o Barreal veio de graça, vamos colocar assim, com essa opção de compra. Se for realmente isso, não tiver nada a mais, né? Foi um negócio excelente do Pedro Martins, da gestão anterior do Cruzeiro, que fez, né, sem dúvidas, alguns bons encaminhamentos. 22 partidas, 2 gols e 3 assistências. Antes disso, eu quero destacar aqui os próximos jogos no Brasileirão, obviamente, né, do Cruzeiro contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro também na sequência da Série A, e também dos Jogos Olímpicos, né? Tem aqui algumas partidas das oitavas de final: Espanha e Colômbia, Canadá e Alemanha, e França e Brasil. Jogo difícil, né, aqui para a seleção brasileira, nas quartas de finais. Lembrando que você pode apostar também na Série A, já fiz minhas apostas para os jogos do Cruzeiro. Tá aqui, ó, contra o Fortaleza, pagando 1,93, e contra o Atlético Mineiro também, pagando 1,94. Para você começar bem simples, por exemplo, para vencer o Fortaleza, vamos colocar aqui 100 reais. Se o Cruzeiro vencer, 100 reais voltaria 193. O link da Esportiva está aqui embaixo. Pode começar a apostar a partir de R$1. Como assim, Gustavo? R$1? R$1. Vamos colocar aqui R$1 para o Cruzeiro vencer esses jogos, o Vitória vencer aqui, o Vasco, o Criciúma, vamos de empate aqui nesse jogo, Atlético vencer Botafogo fora, Flamengo fora, e o Fluminense em casa, e o aqui, ó. Vamos lá, rapaz do céu, vamos até diminuir esse valor aqui. Vai que numa dessa eu acerto, hein? Vai que numa dessa eu acerto. Aí, e ainda o Palmeiras vencer fora. Rapaz, se acontecer isso tudo aqui, é uma cotação que, meu Deus, nem existe. Mas só para mostrar aqui para vocês, né, que você pode apostar a partir de R$1. O link vai estar aqui embaixo, então, na descrição e também
no primeiro comentário fixado. Então, vamos começar aqui falando também sobre o Emmanuel Martinez, que, assim como o Douglas Costa, o Dudu, é um jogador que você pode olhar e pensar, cara, ainda bem que não veio pro Cruzeiro. Por quê? A última partida dele não tem tanto tempo, foi no dia 23 de junho, mas ele pegou mais uma lesão no Fortaleza. Ele tinha problemas físicos quando foi contratado, e aí ele ficou um pouco fora, né? Não é à toa que a estreia dele, apesar de ele ter sido contratado em março, a estreia dele foi em dia 25 de abril, ou seja, quase 2 meses depois dele ter chegado. E jogou 8 minutos, foi titular só depois no dia 8 de maio, então ficou um bom tempo, e agora pegou mais uma lesão e deve voltar só no final dessa atual temporada. Foi um valor alto, né, 7 milhões de reais. O Cruzeiro, se tivesse uma condição melhor, inclusive até o próprio Pedro Lourenço iria ajudar nessa contratação, mas ainda estava na gestão do Ronaldo, certamente ele teria vindo para o Cruzeiro. Eu não gosto muito de olhar assim, ver tudo como número, né? Por exemplo, o Douglas Costa, se viesse para o Cruzeiro, não iria dar certo. Gente, eu sei, eu também eu era a favor dessa chegada dele, mas olhando aqui para trás, realmente é muito fácil você ser engenheiro de obra pronta, né? Mas e o Veron? Por exemplo, o Veron, o Cruzeiro teve que ter uma paciência gigante com ele. Vocês acham que se ele tivesse no Fluminense brigando para cair, ele seria titular ou reserva, né? E aí, como que seria? Eu tenho certeza que o Veron, se estivesse em qualquer time com um pouco de crise, no Vasco, por exemplo, ele já teria voltado pro Porto há muito tempo, tá? Então o Cruzeiro teve uma paciência muito grande até ele voltar a fazer os gols, e ainda são números baixos, né? 21 partidas e 4 gols, sendo todos também no Brasileirão, desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense e aí contra o Bahia, que ele pega, né, uma sequência um pouco mais interessante. Então, queria destacar aqui esses quesitos também, né? Não é que o Douglas Costa, se estivesse no Cruzeiro, não teria a menor chance de dar certo. Não sei. Eu prefiro evitar esses jogadores medalhões? Eu entendo também, eu também não sou o maior fã do mundo. 22 partidas, nem um gol e uma assistência, fica difícil de defender. Mas eu não gosto de olhar sempre assim, né? Não, foi mal no time, então ele não iria bem pro Cruzeiro. Tenho certeza, se pegasse vários desses jogadores e colocasse em outro clube, né? Às vezes o clube não tem a paciência para ter essa adaptação. O Cruzeiro mesmo ano passado teve uma paciência, né, com o Matheus Pereira até ele estar ao seu melhor nível. Ainda mais que ele chegou e teve a lesão. Por exemplo, o Corinthians mesmo tem vários jogadores que chegam, o Igor Coronado, por exemplo. Salário absurdo, cara. Eu não acho que ele seja tão bom assim, tipo de... vai ser o melhor meia do Brasil. Não, mas facilmente pode ser um cara de um camisa 10 para ajudar demais, né? 15 gols na temporada pro Corinthians. Mas assim, já chegou, tem 3 meses e a torcida tem cobrado muito, porque tem um salário alto, tem que ser cobrado obviamente, mas não tem essa paciência, né? Não vai ter a mesma paciência que o Cruzeiro teve de esperar quase 8 meses, né? Até o Matheus Pereira chegar, vamos colocar metade do que ele sabe ainda. Eu acho que o Cruzeiro, depois de um ano dele ter sido anunciado, ainda não chegou nem metade do que o Matheus Pereira jogava no West Ham, por exemplo, naquela época da Premier League, tá? Então acho que ainda tem muito a evoluir e teria essa paciência. Mas que bom que o Cruzeiro não trouxe, então, o Matheus Pereira não, né? Pelo amor de Deus. O Emmanuel Martinez, porque o América vinha pedindo um valor muito mais alto, até mais alto do que vendeu, acabou sendo uma besteira gigante. E agora, né, tem mais uma lesão, uma pena para o jogador, que foi muito bem, né, na temporada passada. Teve números, ele e o Marlon, com os dois jogadores com mais desarmes. Eu fiquei bem curioso para ver como que seria o Marlon pela esquerda e o Emmanuel Martinez na esquerda. Cara, dizer um desarmar até tudo, né? Não vou falar a palavra aqui, que senão o YouTube não gosta. E agora vamos falar sobre ele, né? O Michael, informação do Everton Guimarães, que o Cruzeiro procurou o jogador para apresentar uma proposta oficial, porém ele pediu mais de 2,5 milhões de reais. É aquela coisa, né? Eu vinha falando para vocês que certamente ele iria pedir um valor próximo disso, até porque o mundo de jogadores e empresários é pequenininho, né? Aí, por exemplo, o empresário dele, que eu não sei quem que é, mas eu sei que ele é um dos maiores aqui do Brasil. Se o Cruzeiro ofereceu pro Dudu 2,5 milhões, você acha que ele iria aceitar 1 milhão de reais para jogar no Cruzeiro? Certamente não. Eu acho que o Michael, o salário justo dele, né? Não acho que não é certo ficar colocando um valor justo para cada jogador, né? Mas assim, vamos colocar ali um valor que eu acho que se o Cruzeiro pagasse estaria bem. Vamos colocar o mesmo nível então dos principais jogadores, do Matheus Pereira, por exemplo, 1,5 milhão de reais, igual quando ele chegou no ano passado, 1 milhão, 1,5 milhão, acho que até 1,5 milhão tudo bem no Michael. Sinceramente, eu não viria como loucura, não. Porque ele já foi bem no Goiás, já foi bem no Flamengo. Foi a temporada passada nele na Europa, na Arábia, foi sensacional. 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. Só que aí tem essa questão que ele tá livre, né? Aí é uma coisa que também eu fico meio assim, cara. Se fosse pro Cruzeiro pagar 25 milhões pro Al Hilal e ele ganhar 1 milhão e 200, todo mundo achava ok. Agora, como ele tá livre, se o Cruzeiro paga 10 milhões de reais em um contrato de luvas de 2 anos e aumenta esse salário dele para 2 milhões, aí não, meu Deus, aí tá caro demais. Então tem que analisar cada um desses cenários, sabe? Para não ser muito hipócrita. Mas eu confesso pra vocês também, 2 milhões e meio, cara, é muito salgado, sabe? Não sei, cara, sinceramente. O Cruzeiro, eu não vou falar que não precisa, porque tem muita gente que é emocionado, né?
O Cruzeiro ganhou do Botafogo, eu até falei, né, que o Cruzeiro, se fosse para contratar alguém, lateral direito ou ponta direita. Teve gente que falou que nem lateral direito precisava, tá bom. E aí, então, seria uma opção para a ponta direita. Eu acho que o Michael é pelo menos umas 3 vezes melhor do que o Gabriel Veron, né? Pelo menos nesse atual momento. E aí seria um ataque dos sonhos, né? Com o Michael, o Dineno, o Barreal na esquerda ou pelo meio, o Matheus Pereira, ainda tem o Caio Jorge, o Lautaro Dias, sensacional. É muitas opções boas. Não acho que tenha carência nesse setor, muito pelo contrário, mas como desenhou uma oportunidade de mercado, que ele vai rescindir no próximo dia 13, daqui basicamente 2 semanas, eu acho que desenhou uma ótima oportunidade. Se o Cruzeiro ainda continuar nessa procura dele e quem sabe ele fazer uma diminuição nesse pedido, né, uns 2 milhões, 1 milhão e 800, já contando com o seu passe, porque lembrando, o Michel tem 28 anos, ele acabou de fazer 28, né? Ele pode jogar, por exemplo, aqui no Cruzeiro mais 3 temporadas, com 31 anos, ser vendido ainda por 30 milhões, 40 lá para a Arábia Saudita de novo. Com certeza, cara. O Dudu mesmo com 31 anos recebeu proposta de mais de 50 milhões. Eu acho que teria o mesmo potencial, ainda mais jogando, né, com o Cruzeiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber sobre a situação, né? O Barreal que ser comprado, o Emmanuel Martinez, o Michael, que eu até falei para vocês, né? O Cruzeiro, se quiser contratar o Veron e o Barreal, já tem, querendo ou não, 70 milhões de reais que vai ter que gastar, porque são jogadores que estão emprestados. Então eu entendo o Cruzeiro também pisar um pouco no freio de mão, né? Para não sair contratando todo mundo e chegar no ano que vem, pô, vamos ter que deixar um desses aqui sair porque já contratamos demais. E às vezes é melhor você manter, né, os jogadores que já estão adaptados. O link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição para você apostar. Quem sabe, né, essa cotação maluca aqui de 5.171, a uma hora você acerta, viu? Sinceramente, semana cheia de palpite, assiste muitos jogos, pode ser que você acerte aqui, ó, valores baixos, não é para você ficar rico do dia para noite. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera.